Então, pessoal, continuando, né? Aqui eu tenho, então, por exemplo, um bocal, né? Um exemplo do volume de controle, né? Utilizado em um bocal, que é um dispositivo, né? Utilizado aí, né, em turbinas, em diversos equipamentos, né? O objetivo dele, né, é acelerar o fluido e diminuir a sua pressão, né? E é uma configuração típica de um escoamento subsônico, né? Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, a velocidade entrando aqui em 60 metros por segundo e tenho a velocidade saindo a 600 metros por segundo. E uma queda de pressão de 7,5 kgf por centímetro ao quadrado, né, para uma pressão de apenas apenas não, relativo, né, 1,4 kgf por centímetro ao quadrado. Então, nesse caso, né, como que eu faço, por exemplo, se eu estou falando em calor e trabalho, o que acontece? Né? É um dispositivo, né, que geralmente trabalha, né, em regime permanente, ou seja, essas propriedades não variam com o passar do tempo. Existe aquela fase que você liga o equipamento, né, e depois ele fica trabalhando nessas mesmas condições. Pode ter pequenas variações, sim. Não há trabalho atravessando a superfície de controle, né? Aqui eu tenho um exemplo de aplicação de volume de controle, não sistema termodinâmico, então é um sistema que pode ter transferência de calor, mas são desprezíveis, né? Não tem trabalho porque não tem uma movimentação de uma fronteira, uma variação de volume, né? E geralmente as variações de energia potencial, né, são desprezíveis, né, nesse tipo de equipamento, né, que a gente vai encontrar em instalações de turbinas, né? Então, como assim já foi observado, né, considerando que o trabalho realizado por um sistema tal como o realizado por um gás em expansão contra um êmbolo, né, é positivo, e que o trabalho realizado sobre um sistema tal como realizado por um êmbolo ao comprimir um gás é negativo. Então a gente viu isso conforme, né, essa convenção de sinais aqui, né? Tá bom? Assim, trabalho positivo significa que sai energia do sistema, né? Então o sistema ele está produzindo trabalho, como a gente viu lá. Deixa eu voltar aqui que fica mais fácil. Deixa eu copiar essa figura aqui, colar aqui, vai ficar mais fácil para a gente. Opa, não deu certo. Estou continuando falando da convenção de sinais, né? Então, o trabalho positivo significa que sai energia do meu sistema, né? Então, o meu sistema ele está produzindo trabalho. Então, por exemplo, eu tenho numa turbina, né, que está recebendo vapor d'água de uma caldeira, né? Esse vapor está sendo expandido na minha turbina, ou seja, está tendo uma queda de pressão, né? Eu tenho uma certa energia, né, no meu vapor. E esse vapor vai fazer com que ocorra a movimentação de um eixo, e esse eixo vai produzir trabalho mecânico. Então, a minha turbina é o meu sistema, onde que eu estou fazendo a minha análise termodinâmica. Então, o trabalho está saindo do meu sistema. Tá? E trabalho negativo significa que é acrescentada energia ao sistema. No caso, por exemplo, da bomba, que precisa elevar a minha energia do meu fluido. Então, por exemplo, eu quero bombear um fluido, né, lá do térreo até o último andar, então eu estou consumindo, a minha bomba está consumindo trabalho. Então a minha bomba é o sistema, ou volume de controle, e está entrando trabalho no meu sistema. Aqui eu comento um pouco, né, sobre os sistemas, sobre o sistema internacional de unidades, né? Eu tenho as grandezas, né, comprimento, né, dado em metros, né, como vocês já viram, massa em quilograma, tá? O tempo em segundo e a temperatura termodinâmica em Kelvin, tá? Aqui, né? Então sempre nós vamos utilizar no nosso trabalho, né, no sistema, as unidades no sistema internacional, né? Então comprimento em metro, massa em quilos, tempo em segundos e temperatura em Kelvin. Tá? Algumas definições, né? A força, né, dado massa vezes aceleração, né, energia
dado pela força vezes o comprimento, né, que também a gente pode chamar de torque, né, trabalho força vezes deslocamento, né, ou em joule, ou dado em newton vezes metro, né, calor, né, o calor recebido ou transferido, né, joule, né, ou quilo, joule, quilo vezes Kelvin, tá? A potência é o joule por tempo, ou em watt, né? A pressão, a força por área, ou pascal, ou newton por metro quadrado. O volume específico, né? O volume é a propriedade intensiva, né? Considerada propriedade intensiva, pois a gente dividiu o volume pela massa, né? Então, o volume específico é o metro cúbico pelo quilo, tá? E a massa específica também a gente pode ver denominada como densidade, mas na verdade massa específica densidade é a relação de massas específicas, né? E massa específica vocês vão ver isso, né, em inglês, que é density, né? Então density é igual à nossa massa específica, e não é densidade. Então densidade para a gente é a massa específica, como eu já falei, pela massa específica da água a 4 graus Celsius, né? Então massa específica também é a massa dividido pelo volume, que é inversamente que é o inverso do volume específico. Ora, também vamos encontrar a nossa força, né, em quilograma força, né, e também, né, nós vamos encontrar, né, o equivalente, né, da unidade técnica de massa, né. Eu vou ter a nossa massa, que é a força pela aceleração, ou quiloforça, né, vezes segundo ao quadrado dividido pela massa, né. A energia é quiloforça vezes metro, tá? O trabalho é quilograma metro, né? O calor dado em quilocaloria, né? A potência em quilograma metro segundo, né? Tá? E a pressão, né, ao invés de Newton, nós vamos usar kgf. O volume específico, ao invés, né, da massa em kg, nós vamos usar quilograma força. E o peso específico, né, ao invés, né, aqui ao invés da massa, né, nós vamos usar quilograma força, né? Então fazendo uma comparação, né? Ok, tá? Então ao invés de usarmos a massa kg, nós vamos usar quilograma força. Algumas unidades, conversões que nós poderemos usar aí durante o curso, né? Uma coisa que é importante, isso aqui não há necessidade de guardar isso, né? Mas é interessante sempre, ao fazer o cálculo, carregar as unidades para que não ocorra uma falta, né, no cálculo, durante o cálculo, uma falta de conversão de unidades. Por exemplo, se eu estou trabalhando com centímetro, né, e depois eu estou colocando uma outra unidade polegadas, né, é interessante, né, carregar as unidades durante os cálculos para que eu não esqueça de fazer a conversão correta das unidades, tá? Então, por exemplo, se eu vou calcular o comprimento no sistema internacional em metros, né, não esquecer de carregar as outras unidades a fim de fazer essa conversão e não fazer, por exemplo, um cálculo errado. Aqui eu tenho, né, alguns fatores de conversão para pressão, né? O que a gente vai usar bastante megapascal, né, em pascal, né, e também em bar, né, a gente vai usar bastante no cálculo das propriedades termodinâmicas mais adiante, né. A força até que não, né, talvez pode haver alguns exemplos ou exercícios, né, onde eu tenho que fazer a conversão de Newton para kgf, né, ou para libra força também, né. E a energia, geralmente, a gente pode encontrar alguns problemas ou exemplos, né, de conversão em caloria para joule, né, tá? Aqui a gente vai ter, né, as propriedades específicas, né, que as mesmas, né, têm essas relações né, que a gente pode consultar durante o curso, né? Energia específica, né, não cheguei a utilizar muito nos nossos exemplos, exercícios, né, propostos,
mas vocês vão verificar que a gente vai encontrar muito, como eu falei no início, né, valores específicos, pois a gente não conhece o valor da massa específica, né? Então nós vamos trabalhar com grandezas específicas, né? E elas são, como eu falei, sempre representadas por letras minúsculas. Por exemplo, desculpa, entropia específica, calor específico, né? A constante do gás, né? A massa específica, o volume específico, né? Então todas essas propriedades vão estar tabeladas de acordo com o tipo de fluido que está sendo utilizado em um determinado equipamento. Tá? Então vamos trabalhar com esses valores específicos, bastando apenas a gente conhecer duas propriedades que são propriedades independentes que vai definir o estado que se encontra o meu fluido. Né? Para os valores, as conversões para os fatores, né, de conversão de unidades para potência, velocidade e temperatura, né, a gente já está acostumado, nós já vimos alguns nossos trabalhos, nossos exemplos, problemas que nós encontramos aí durante o curso, que vocês vão encontrar durante a profissão de engenheiro. Né? A potência, a gente, né, já sabe que um watt, né, joule por segundo, tem aqui a conversão de HP e para quilowatts, né? São alguns valores de conversão que podemos utilizar durante o curso. Né? Nós vamos trabalhar sempre com a temperatura, não esquecer na escala. Geralmente nós fazemos uma consulta, né, porque nós temos, né, de conhecimento a temperatura em Celsius do nosso dia a dia, nosso cotidiano é mais presente, mas essa informação, essa noção no dia a dia da temperatura de um fluido em Celsius também não fica claro para a gente quando a gente começa a utilizar outros fluidos como alguns certos tipos de refrigerantes, né? Mas nós vamos utilizar, como eu falei, nos cálculos, né, por exemplo, as temperaturas em Kelvin, na unidade Kelvin, né, que é a nossa temperatura na escala absoluta, né, e a pressão no sistema internacional e sempre pressões absolutas, quando, por exemplo, formos trabalhar com gases perfeitos ou gases reais. Né. Aqui, né, a gente fala um pouco uma certa metodologia que a gente deve adotar na resolução dos problemas de termodinâmica, né? Então, isso aqui é o primeiro, um dos mais importantes, né? Definir qual será o meu sistema a ser analisado. Então, por exemplo, no caso lá que eu tinha a bateria, motor, né, a polia e o peso, né? Qual seria o melhor equipamento que eu poderia definir seria o meu sistema termodinâmico, né? Porque primeiro que vai facilitar, né, a minha análise, o meu estudo, né, para mim fazer o levantamento das grandezas que eu vou mensurar ou medir. As grandezas, por exemplo, de massa que está entrando no sistema, massa que está saindo, ou, por exemplo, as grandezas de pressão, temperatura, né, na entrada do meu sistema, ou pressão, temperatura na saída do meu sistema, e pela fronteira do sistema, ou pelo meu volume de controle, né, se eu estou tendo perda ou não de calor ou trabalho, né? Ou perda de trabalho, ou melhor, o trabalho sendo produzido, ou trabalho sendo recebido, ou perda de calor, ou se eu estou recebendo calor, por exemplo, no caso de uma caldeira, né? Identificar essas interações, como eu falei, podendo ser interações de calor e trabalho com meio externo, né? Ter atenção às leis físicas e às relações que permitirão descrever o comportamento do sistema. Por exemplo, será que eu posso sempre, né, utilizar a equação de gás perfeito, né, que vocês viram lá em física, para qualquer tipo de fluido que esteja na fase gasosa? Né? Essa relação é válida para toda faixa? A gente vai ver que não. Né? Então, assim, por isso a gente faz o cálculo do fator de compressibilidade para verificar se eu posso considerar que o meu fluido pode ser utilizar a equação de gás para estado ideal ou não, ou para a equação de estado para gás perfeito, que é essa daí que eu escrevi, né? PV igual a MRT, onde M é a massa em kg, né? Tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque nem sempre uma relação vai servir para o meu problema real, que eu estou encontrando lá na minha indústria, né, do meu equipamento, assim. Enfim, a maioria das análises usam uma ou mais de três leis básicas, né, as quais são a conservação de massa,
que é aquela que vai me dizer o quanto que meu sistema está recebendo de massa ou está perdendo, né? Que no caso a gente vai ver dado pela equação da continuidade, né? Que a gente vai ver para frente, que está relacionado com a vazão em massa ou vazão mássica, né? Que é kg por segundo, né? A conservação de energia que vai ser dada pela primeira lei da termodinâmica, né? Que onde eu tenho, por exemplo, eu posso ter de um lado o calor sendo perdido ou recebido, igual às variações de energia cinética, potencial, variação de energia na forma de entalpia. E do outro lado da equação eu vou ter se o meu sistema, o meu volume de controle está produzindo trabalho ou não, com as suas devidas variações de energia também, né? E a segunda lei da termodinâmica a gente vai ver que é a lei que está relacionada com a direção do meu processo, né? Se ele está indo de um estado A para um estado B e não do B para o A. Por exemplo, né, eu vou ter um exemplo clássico, né? Imagine, né, que eu aqueça um café e deixe ele em cima da mesa. Então o que vai acontecer com esse café? Ele vai receber calor do meio ambiente? Não, ele vai perder o calor para o meio ambiente, né? Então isso é um processo natural, né? Então a segunda lei ela nos fornece, ela diz isso para a gente, né? E ela também estabelece o quanto que o nosso processo vai estar próximo ou muito distante de um caso ideal, que seria o caso que não teríamos perdas, irreversibilidades no nosso sistema, né? Continuando aqui, né, para melhor organizar a solução de problemas, recomenda-se utilizar os seguintes, né, está faltando um S aqui, né, os seguintes elementos, né, deixa eu salvar aqui. O que é conhecido? Então, escrever as informações fornecidas para a definição do sistema, né, buscando ler o que foi fornecido com calma, atenção e com cuidado, né. Então, o que se procura analisar, né? Então tem que definir onde, se eu tenho vários equipamentos, né? Então eu vou definir qual vai ser o meu equipamento que eu vou estudar. Então eu tenho que definir com calma onde eu vou fazer minha análise termodinâmica, né? Qual o sistema que eu vou escolher dentro naquele equipamento. Então a gente viu, como eu falei há pouco tempo, no caso lá da bateria, do motor, polia e peso, né? Onde que eu vou definir meu sistema, né, nesse equipamento, né, que está acoplado a uma bateria que está fazendo o levantamento de um certo peso, ou esse peso está descendo, né? O que deve ser determinado? Então, buscar entender de forma resumida qual a solução a ser fornecida para o problema. Então, o que a gente tem que determinar ali naquele equipamento? O quanto que ele está perdendo de calor? Então, o objetivo é o que? É minimizar as perdas, né? Melhorar os processos, melhorar a eficiência do equipamento. Então procura-se minimizar, por exemplo, no dado equipamento, que ele perda calor e que ele tenha uma eficiência maior, né? Então, por exemplo, imagine um processador de um PC, né? Ele está recebendo energia elétrica, está ocorrendo um processamento, né, dentro do processador e parte dessa energia elétrica é dissipada na forma de calor. Então, como melhorar a eficiência desse processador? Então, e busca-se, portanto, né, não é só retirar o calor através da utilização de aletas, mas sim reduzir essa perda de calor. Esse vai ser sempre o objetivo do engenheiro. Então, se você observar, né, hoje, né, tem-se uma eficiência quase que não consegue-se mais melhorar a eficiência, por exemplo, de um motor a combustão interna. Então, hoje está se buscando, né, os veículos híbridos e até os veículos 100% elétricos, né? Então, sempre buscar entender de forma resumida qual a solução a ser fornecida para o problema, sempre tendendo à redução de custos e melhoria de eficiência do problema que está sendo estudado pelo engenheiro. Elaborar um esquema de dados, visualizar as relações do meio externo com o sistema, através de croquis, esquemas, desenhos, diagramas das propriedades, etc., onde se deve desenhar o sistema com todas as grandezas das propriedades envolvidas, definindo a fronteira do sistema, os estados, seus processos, ciclos, etc. Então isso vai facilitar a compreensão e análise desse problema. Realizar as suposições. O que é isso? Às vezes, né, na engenharia,
face a utilizar essas suposições, que são simplificações ou a adoção de hipóteses simplificadoras, a fim de utilizá-los em problemas práticos de engenharia. Mas fazendo esse tipo de simplificação, né, o meu resultado ele vai se distanciar da realidade. O que eu faço? Então, eu utilizo-se, por exemplo, de coeficientes para corrigir esse fato de eu ter simplificado as minhas equações que vão representar o meu problema físico, né? Então a gente vai ver lá em mecânica dos fluidos, quando eu utilizo, por exemplo, a equação de Bernoulli, né? Eu estou utilizando-se para chegar nessa equação de Bernoulli, utilizando certas hipóteses simplificadoras, para que meu resultado, por exemplo, da vazão que eu calculei a partir da equação de Bernoulli, eu faço a utilização de certos coeficientes que vão corrigir esse problema. Analisar o problema, verificar os elementos necessários, né, para a solução do problema, tais como equações, gráficos, tabelas, diagramas adicionais que forneçam a solução desejada. É importante avaliar também a magnitude do problema, ou seja, quais as unidades das grandezas envolvidas, a fim de que as mesmas sejam compatíveis, realizar também os cálculos e colocar as grandezas de cada valor obtido. E também sempre utilizar de comentários, né, a fim que outros engenheiros poderão depois ter uma facilidade para dar continuidade nessa análise termodinâmica, né. Aqui, pessoal, então a gente vai fazer um exercício, né, envolvendo o cálculo de trabalho, tá, ok? Considerando alguns tipos de processos, tá? Então, pessoal, vamos fazer aqui um exercício, tá? Vou ler com calma para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, o gás, né, a gente tem aqui um exemplo, né, de um cilindro, né, onde tem um gás, né, considerando que não tenha vazamento aqui pelas paredes do pistão, né? Nós temos um cilindro, um sistema fechado, a gente tem um gás dentro aqui de um cilindro constituído por um cilindro de pistão, né? Esse gás, uma hora ele vai ser expandido, né, de três formas, como a gente está vendo no gráfico aqui da pressão em bar, tá, em relação ao volume, tá, ok? Então a gente viu lá, né, vocês também viram lá na física, né, nós temos o que a gente chama de trabalho de compressão e expansão, né. Esse trabalho é dado pela integral da pressão vezes a variação do volume, né, que no gráfico aqui é representado pela área, né, pela área rachurada aqui, a área em verde. Então, lendo aqui o enunciado desse exemplo, né, que eu vou apresentar aqui a solução para vocês. Então, um gás ele está contido em um cilindro com pistão, né, realiza uma expansão para uma relação de pressão-volume dado por a pressão vezes o volume elevado, o volume sendo elevado a n, que é igual a uma constante, tá? Onde esse n é a constante politrópica, né? Tá? Inicialmente a pressão do sistema é 3 bar e o volume se encontra a 0,1 metro cúbico, tá? No final do processo de expansão, né, o volume é de 0,2 metro cúbico. Determinar o trabalho realizado pelo sistema, tá, em kJ, né? Se o n for igual a 1,5, 1 ou 0, tá? Então vamos lá. Então aqui, né, eu vou tentar expandir um pouco aqui, né, para facilitar a visualização. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos ver. Trazer para frente, tá? Então, um gás está contido no cilindro, né? Ele realiza uma expansão conforme essa relação aqui, né, que é o produto vezes o volume, tá, elevado a essa constante n, que vai ser igual a uma constante, tá, ok? Então a gente tem as condições que foram fornecidas, né, de pressão e volume, e determinar o trabalho, né? Então tem essas três expansões, né, desenhando aqui no gráfico PV, tá? Aqui esse rascunho aqui que eu fiz, tá? Vamos aqui analisar então. Deixa eu trazer para frente. Então eu tenho aqui, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ampliar mais um pouco. Então eu tenho que, na minha relação para o estado inicial,
né, eu tenho que P1 vezes V1 elevado a N é igual ao meu estado final, P2, que eu chamei de índice 2. Tá? Isso vai ser uma constante que é igual a PV sem considerar o estado 1, sem considerar o estado 2. Então, para qualquer estado, né, eu vou ter qualquer valores, né, conhecidos, né? Por exemplo, entre o estado inicial 1 e o estado final 2. Então, eu tenho que, de uma forma genérica, né, PV elevado a N é igual a essa constante. Então, eu tenho que integrar o trabalho de compressão ou expansão é dado pela integral entre o volume inicial e o volume final, PdV, pressão versus a variação do volume. Então, o que acontece? Se eu igualar, considerando que para o estado inicial é igual a um estado genérico, isolando o P, né? O que acontece? Eu vou ter que meu P1, a minha pressão, considerando as variáveis no estado 1, né, é dado dessa forma aqui. Tá, okay? Se eu substituir, né, essa expressão na fórmula em 1, né, eu vou substituir o P genérico, né, por P1 V1 elevado a N sobre Vn, né? Então o que acontece? Aqui eu vou estar fazendo uma integral em relação a 1 sobre V elevado a N. Então P1 V1 e N, né, são conhecidos, sai fora da integral, porque eu estou integrando em relação à variável V, como vocês viram lá em cálculo, né? Então eu vou ter como uma integral definida de V1 até V2, né, de dV sobre Vn. Né? Resolvendo esse tipo de integral, eu chego nessa expressão aqui. Né? Então o volume elevado a 1 menos N sobre 1 menos N. Tá? Passando os limites de V1 a V2. Né? Passando esses limites, eu chego nesse resultado aqui. Né? Mas eu tenho que... então isso aqui é o meu trabalho, né? Indo do meu processo, do meu estado 1 até o meu estado 2. Né? Mas eu sei que da relação, né, dada pela expansão, né, que P1 V1 elevado a N é igual a P2 V2 elevado a N. Então, se eu substituir na expressão acima, eu vou chegar nessa expressão aqui de trabalho, né, que eu posso trabalhar aqui com os índices, né, utilizando os conceitos de matemática, eu vou chegar nessa expressão aqui. Então, o trabalho, né, é P2 V2 menos P1 V1 sobre 1 menos N. Né? Então agora eu vou aqui na outra folha, tá? Deixa eu ver se está gravando, né? Só um momentinho. Tá, ok. Então o que acontece, né? Se eu for trabalhar, né, isolando dessa expressão, né, dessa expressão aqui, né, para o estado 1 e estado 2, né, conforme é expandido o meu gás, né, eu posso isolar P2, eu vou chegar aqui, o P2 em relação às outras grandezas vai ser dado por essa expressão aqui, P1 V1 sobre V2 elevado a N. Substituindo os valores que foram dados no exercício, eu tenho o valor de P2, que é 1,06 bar. Tá? No caso aqui, ele não transformou, né, ele continuou trabalhando em bar sem passar para Pascal, né, que seria Newton por metro quadrado. Né. Substituindo os valores, né, então a gente está resolvendo deixa eu maximizar aqui. Resolvendo a letra A, né, que eu tenho a constante para n igual a 1,5, tá? Substituindo os valores, eu vou chegar que meu trabalho é positivo, tá? Porque está tendo, o gás está exercendo um trabalho sobre o pistão, então o valor é positivo. Vai dar, ele pediu em kJ, então deu 17.600, então eu passando de joule para kJ, eu chego em 17,6 kJ, considerando n igual a 1,5. Tá? Se eu considerar o meu n igual a 1, né, da mesma forma, manipulando, né, os coeficientes aqui, né, trabalhando, eu vou substituir, né, o n igual a 1, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, né, da relação, né, PV, P1 V1 sobre elevado a n igual a P2 V2 elevado a n, né, substituindo o n igual a 1, eu chego nessa expressão aqui, que é igual a um PV genérico para qualquer estado, entre os estados 1 e o estado 2. Né? Isolando o P, eu vou ter que, considerando um n igual a 1, eu vou ter que P1 V1 sobre V. Né? Substituindo essa expressão aqui na expressão de trabalho genérico, né? De trabalho de compressão e expansão,
né? Eu vou ter que, então, a minha integral de V1 até V2 é P1V1 sobre V, dV, né? Então, eu vou ter que, a minha integral é P1V1 integrando integral de V1 a V2 dV sobre V. Indo para o próximo slide aqui, né? E maximizando aqui, né? Só colocar aqui. Opa, virar para frente, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que, substituindo, resolvendo aquela integral, deixa eu voltar lá, né? Resolvendo essa integral aqui, né? De integral de dV sobre V, eu vou chegar aqui, ela é igual ao logaritmo de V de V1 a V2. Né? P1, V1 são constantes, sai fora da integral, né? Tá ok? Então, eu estou resolvendo uma integral de dV sobre V, como vocês viram lá em cálculo. Essa integral é P1, V1, logaritmo neperiano de V, integrando entre os limites V1 e V2. Então, eu vou ter que, o meu trabalho é P1, V1, logaritmo de V2 sobre V1. Né? Substituindo os valores, eu vou chegar aqui meu trabalho, considerando N igual a 1, é igual a 20.790 joules, ou 20,79 kJ. Tá? E se eu considerar que o N igual a zero, né? Eu cheguei naquela expressão de trabalho genérica, né? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Essa expressão aqui, né, genérica, né, a forma literal, né, em função de P2, V2 menos P1, V1 sobre 1 menos N, né? Utilizando ela aqui na letra C para N igual a zero, eu vou substituir os valores, eu tenho todas as outras variáveis são conhecidas, né? Então eu vou ter que meu trabalho, né, sabendo que a pressão P1 é igual a pressão P2, substituindo os valores, eu vou ter que o meu trabalho, né, que foi realizado é de 30 kJ, 30.000 joule ou 30 kJ, tá? Então, ok? É um exercício que vocês já trabalharam, né, com certeza lá em física, né? Então a gente está calculando aqui o trabalho de compressão e expansão de um gás, né? Então aqui o nosso gás é o nosso sistema termodinâmico ou sistema fechado. Representando o mesmo, né, graficamente, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco esse gráfico. E deixa eu só olhar se está gravando aqui no programa. Tá ok, está gravando. Então aqui eu tenho as formas interpretadas do trabalho. Então observe que para N igual a zero, né, o meu trabalho vai ser maior que para N, por exemplo. Eu obtive então, para a letra C, N igual a zero, 30 kJ. Para a letra B, o M foi igual a 1. Eu tive 20,8, 20,79 kJ. E para a letra A, né, eu tive para N igual a 1,5. Deixa eu ver qual o valor que deu lá. Onde que está aqui a letra A? Eu tive para a letra A, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para frente. Eu tive 17,6 kJ, tá? Então aqui eu representei o mesmo graficamente, né, como vocês podem ver aqui. Então o maior trabalho foi realizado pelo gás sobre o pistão, né? Foi positivo, né? Então foi dado pela letra C. Depois veio em menor a letra B, para N igual a 1. E para a letra A, para N igual a 1,5, eu tive o menor trabalho realizado, que foi 17 e pouco, correto? Só confirmar aqui. Isso, foi 17,6. Tá? Então, letra A, 17,6 kJ, letra B, 20,79 kJ e letra C, 30 kJ. Tá bom? Então, é um exercício de aplicação do cálculo do trabalho em um sistema que realiza um processo de compressão ou expansão. Tá? Aqui eu vou passar para vocês fazerem, né, esse exemplo. Tá? Se não der, vocês podem entregar até a meia-noite junto com os outros, tá bom? É o mesmo tipo de problema, tá? Então eu tenho 1 kg de refrigerante contido em um conjunto pistão-cilindro. Tá? O refrigerante é comprimido dessa vez, né? Da outra vez ele foi
foi feita uma expansão, tá? Então, o estado inicial eu tinha um volume igual a 0,1 e o estado final tinha um volume igual a 0,2. Então, houve uma expansão do meu sistema aqui. Então, agora, o que eu vou ter? Deixa eu ver aqui, vamos ver. O refrigerante é comprimido, tá? Do estado 1 até o estado 2. Deixa eu ver, o refrigerante é comprimido do estado 1, onde P1 é igual a 2 bar e V1 é igual a 83 centímetros cúbicos por grama. Para o estado 2, onde a pressão é igual a 10 bar, tá? E V2 é igual a 21 centímetro cúbico por grama. Então ele foi comprimido, né? Então aumentou-se a pressão, ele foi comprimido. É porque aqui o gráfico está falando que houve uma expansão, né? Mas só é uma figura representativa, tá, pessoal? Durante o processo, a relação entre a pressão e o volume específico é dada por PV(N) igual a constante. Determinar o valor de N, tá? A equação do processo é PV(N) igual a constante, onde N é a nossa expoente politrópica, tá? Então aqui eu deixei para vocês as fórmulas, né? Mas para vocês partirem das relações, né, para gases, né, para compressão e expansão, tá ok? Eu já coloquei as equações aqui, né? Vocês têm que trabalhar nessas equações usando, né, procedimentos matemáticos para chegar nessa equação aqui, tá? Eu já deixei a equação aqui para vocês pronta, mas façam um procedimento para tentar explicitar a expoente politrópica, tá ok? Tá? Então eu já coloquei aqui, mais para poder facilitar, tá bom? Depois também, no livro do Moran Shapiro, vocês vão encontrar também né, as formulações com mais detalhes e o texto também, evidentemente. Aqui vocês vão entregar também mais esses 4 exercícios, tá? Um manômetro montado em um recipiente indica uma pressão de 1,5 MPa e um barômetro local indica 96 kPa. Determinar a pressão interna absoluta do recipiente em 3 unidades, megapascal, kgr por centímetro quadrado e pSi(A). O A aqui, tá, é de pressão absoluta, né? Quando aparecer o G, significa que a pressão é efetiva ou manométrica, tá? Então ele pede aqui a pressão absoluta em psi, tá? E D em milímetros de coluna de mercúrio, tá? Adote para o mercúrio a massa específica de 13,6 gramas centímetros ao quadrado, tá bom? Então, para vocês transformarem essa pressão em unidade de Pascal, de unidade no sistema internacional, que seria Newton por metro quadrado ou Pascal, né? Então vocês vão usar essa formulação aqui, tá? Rho vezes G vezes H. Então, o H é dado em unidade em altura de coluna, tá? Altura de cota em metros, se for no sistema internacional. G, a aceleração da gravidade, e ρ, a massa específica, tá? E aqui, fazendo esse cálculo, eu tenho a minha pressão no sistema internacional em Pascal, tá? Então, o que ele quer aqui na letra D? Ele quer que você calcule o H. Então, você vai calcular a pressão e dividir por ρg, tá? Outra relação que vocês vão usar também, tá? É a densidade de um fluido, tá? É igual a massa específica ρ do meu fluido que eu estou trabalhando, dividido por ρ da água, H2O, tá? A 4 graus Celsius. A 4 Celsius, tá? Esse ρ da água a 4 graus Celsius é igual a 1000, tá ok? Pode adotar 1000 kg por metro cúbico, tá? Então, aí que acontece, se foi dado a densidade, né, ele deu a massa específica, né? Então vocês vocês vão verificar que da literatura, tá? Esse tracinho aqui vou botar um ponto e vírgula aqui. Então, da literatura vocês vão ver que a densidade do mercúrio, né, 13,6, certo? Então depois vocês procurem para ver se está certinho essa observação minha aí. E 13,6 é adimensional, tá? A densidade não tem dimensão. Tá certinho? Então deixa eu marcar aqui. Ah, não era bem isso que eu queria, não. Bom, deixa eu salvar aqui, tá?
Um termômetro de líquido em vidro, né, indica uma temperatura de 30 graus Celsius. Determine a respectiva temperatura nas seguintes escalas, tá? Então isso aqui é uma conversão simples de unidades, tá bom? É bem simples, né? Basta usar aquelas formulações de conversão de, de temperatura, né? Que a gente apresentou aqui, ó, tá? Nessa parte aqui. O 3 aqui, um manômetro contém um fluido com massa específica 816 kg por metro cúbico. A diferença de altura entre as duas colunas é 50 centímetros, tá? Não esqueça de passar isso aqui para metros. Que diferença de pressão indicada em kgf por centímetro quadrado? Então, assim, ele deu uma diferença de pressão, né, em altura de cota, né? Tá? Deu em metros, em centímetros aqui. Então, vocês vão passar esses 50 centímetros para metros, tá ok? Vão multiplicar qual fluido que ele deu, qual seria total. A diferença de altura de duas colunas 50, qual diferença de pressão indicada em kgf? Qual seria a diferença de altura se a mesma diferença, que está errado, né? Tem um errinho de português aqui. Se a mesma diferença de pressão fosse medida por um barômetro contendo mercúrio, né? Então aqui ele está falando para adotar a massa específica do mercúrio de 3,6. Então no caso aqui ele não falou que fluido que é, tá? Ele deu a massa específica, tá ok? Então você tem a massa específica do fluido, tá? Você consegue calcular, por exemplo, a densidade, se for o caso. Tá? A massa específica da água a 4 graus Celsius é 1000, então se você dividir essa massa específica por 1000, você tem a densidade desse fluido. Tá? Então isso aí já vai me definir que tipo de fluido que é. Então se eu tiver aqui, por exemplo, ele deu... Se bem que ele deu a massa específica, né, o G da aceleração da gravidade eu tenho, a altura eu tenho, eu calculo a pressão no sistema internacional aqui em Pascal. Então ele pede qual a diferença de pressão indicada em kgf por centímetro ao quadrado. Qual seria a diferença de altura, né, se a mesma diferença, corrigir aqui, se a mesma diferença de pressão fosse medida em um manômetro contendo mercúrio? Então vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí para rabiscarem, né? E qualquer dúvida a gente vai tirar para vocês aí, com certeza, né? Então basta citar as coisas que vocês têm, massa específica, altura de cota. Ele não fala, deixa eu ver, ele fala o manômetro, né? Ele não fala se é um tipo de manômetro em U ou qualquer outro tipo de manômetro, né? Ele fala que é um manômetro, pode ser um manômetro analógico ou digital, contém um fluido com a massa específica tal. A diferença entre duas colunas provavelmente é um manômetro desculpem, provavelmente é um manômetro que tem diferencial. Então, porque ele fala que é a diferença de altura entre duas colunas. Por exemplo, eu tenho uma tubulação que está passando fluido e tem duas tomadas piezométricas, né? Então a diferença, então existe uma queda de pressão que é dada em altura de cota, que é no caso 50 centímetros, né? Então, que diferença de pressão é indicada em kgf por centímetro? Então isso aqui é bem simples, vocês vão pegar essa massa específica, multiplicar pelo G, multiplicar pelo H. O H vocês têm que passar os 50 centímetros para metro, né? A massa específica já está no sistema internacional. Vocês vão obter a pressão no sistema internacional que é em Pascal, unidade por metro quadrado. Depois é só fazer a conversão de unidades, né? Eu passei para vocês aqui a conversão de unidades. Lá é pressão, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então aqui vocês vão passar a pressão de, deixa eu ver, aqui, ó. Então a pressão é força sobre área, né? Então vocês vão usar essa relação aqui, né? Então QD. Tá aqui, deixa eu ver. Pressão é Newton, né? Sim, vocês podem usar essa expressão aqui, né? Tá? Tá ok? Depois vou deixar vocês pensarem. Então vocês vão ter que passar KGF, né? KGF para Newton, tá? Aqui, ó, aqui tem uma expressão que vocês podem usar também para poder chegar nesta aqui e passar, né, a expressão de KGF para Newton. Mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, tá? Isso é bem simples.
vocês vão precisar de uma relação. Deixa eu voltar lá no exercício. Vocês vão ter que passar KGF, né, que é a força, para Newton. Tem que ter essa relação de Newton, KGF e Newton, tá? Então é bem simples. Depois, qual seria a diferença de altura, né, se a mesma diferença de pressão fosse medida em um manômetro contendo mercúrio? Então aqui ele deu a massa específica do mercúrio. Então vocês têm que substituir aqui em ρ, na expressão de pressão é igual a massa específica vezes G vezes o H. Então vocês têm que, vocês vão ter, ele pergunta qual seria a diferença de altura, né? Então, se eu tivesse o meu fluido manométrico, ao invés desse fluido que ele falou que tem a massa de 816, se eu tivesse o mercúrio, né, então ele deu a massa específica do mercúrio. Então, vocês vão substituir aqui a massa específica do mercúrio. Lembrando que aqui tem que passar tem que transformar essa massa específica para kg por metro cúbico, tá? Então, tem que fazer essa conversão. Tá ok? Aí vocês vão substituir aqui nessa expressão, aqui em ρ, esse valor aqui, só aqui em kg por metro cúbico. Multiplicar por G, pode adotar 9,81, né? A pressão vocês vão ter já calculado do primeiro exemplo, vocês vão tirar o H, tá? A pressão aqui ela não vai mudar, né? Ela vai ser a mesma, ela vai estar no sistema internacional, né? Em Newton por metro quadrado ou Pascal. E o último exercício, tá? É um manômetro de mercúrio usado para medir um vácuo, né? Registra 731 mm de Hg. E o barômetro local registra 750 mm de Hg. Então, determine a pressão em kg por centímetro quadrado e em microns, tá? Então, aqui em microns é a unidade de cota, né, de altura, só que em vez de ser metro é em microns, né? Vocês vão pesquisar qual que é o valor de microns em relação ao metros, né? E aqui ele está pedindo em kg por centímetro ao quadrado. Então, observe que aqui, né, ele me deu uma pressão de vácuo. Então, se vocês olharem lá nos textos, né, será que essa pressão é positiva ou negativa? Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Essas daqui vocês vão entregar até esse exercício aqui, mais esse daqui, né? Aqui eu estou pedindo para vocês entregarem até as 3h25, né, no dia 1º de setembro, né? 1º de setembro vai cair numa terça-feira, tá? Deixa eu ver, 1º de setembro vai cair isso, vai cair numa... na verdade aqui seria até meio-dia, né, pessoal? Mas vocês podem entregar vou deixar isso aqui até a meia-noite, fica mais fácil para vocês aí. Deixa eu alterar aqui, para não dar confusão. Tá, vocês vão entregar tanto esse exemplo aqui, até meia-noite, no dia 1º de setembro, tá? 1º de setembro vai cair numa terça-feira, me confundi, né? Eu ia pedir para vocês entregarem até o final da aula. E esses esses quatro exercícios, né? Também até a meia-noite, né? No meu e-mail prof.email07@gmail.com, tá? Então essa aqui é a aula que eu termino aqui do dia 1º de setembro, tá bom? Aí qualquer dúvida eu vou abrir um fórum lá para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Então até mais, um abraço, tchau, tchau.